Estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje, nosso convidado, o Padre Francisco, pároco da Matriz São José e Dores de Alfenas. Padre, como foi que surgiu então o chamado para a vida religiosa? A semente lançada, o agricultor quando lança a semente na terra tem que dar um tempo para que a semente possa germinar, possa nascer, né? Isso acontece. A palavra de Deus também é assim. A palavra de Deus, que minha mãe, eu digo assim mais a minha mãe mesmo, meu pai, com seu testemunho, com a sua vida não tanto religiosa, porque meu pai era religioso, como todos os homens, mais ou menos afastados, mas a minha mãe era muito próxima da igreja, como eu disse, do apostolado da oração, nos encaminhou muito para a fé, para o temor de Deus, para a fé cristã católica. Então, essa semente, essa ficou ali para germinar, foi germinando. Eu com trabalho, vivendo a minha vida de jovem, como qualquer outro jovem, não diferente de outro jovem, trabalhando, caminhão de leite, servente pedreiro, ajudando meu pai na carpintaria, trabalhando na fábrica de tecido, como qualquer outro jovem, namorando, passeando, né, indo para as festas, passeando. Eu era um jovem comum, jovem simples, comum, pobre, trabalhador, mas que era alegre de viver, tinha alegria de viver, né? Tinha alegria de viver. Era feliz. Era feliz, né? Era feliz. E o que acontece? Quando voltei para a igreja, a partir desse chamado desse padre, que aí me trouxe de novo para a igreja, o que eu percebi na igreja? Aqui em Alfenas, eu percebi que a igreja, naquela época, era uma igreja mais fechada. Nós devemos muito, Alfenas deve muito aos missionários do Sagrado Coração de Jesus. A nossa fé, a fé aqui, cristã, católica em Alfenas, deve a estes missionários. Perfeito. Eram muito bons, né? Mas acontece que a igreja era fechada, era mais elitizada. Os padres trabalhavam mais com elite, trabalhavam mais com os ricos. Por exemplo, os ministérios que foram despontando na igreja, os serviços que foram despontando na igreja, foram serviços que eram entregues às pessoas que tinham condições, que eram capacitadas intelectualmente, de classe média, que tinham conhecimento, médicos, dentistas, professores e outros mais. Os pobres ficavam na periferia e eu era pobre da periferia. E eu percebi muito isso, e sempre eu percebi muito. E a minha formação no seminário, a minha formação ao longo da vida, na teoria e na prática, foi muito nessa linha do pobre, na linha, porque eu experimentei, eu vivi, eu vivo, né? Hoje, é claro, tenho condições melhores de viver, mas não só porque eu sou padre, porque se não fosse padre hoje, graças a Deus, né, a sociedade é outra, as condições hoje são outras, né? As condições são outras. Antigamente não tinha condição, imagina, né? A mulher não tinha vez, hoje tem vez, o pobre não tinha vez, hoje o pobre tem vez. Hoje, a Unifenas aqui na Unifena, não digo até na Federal, porque na Federal até é mais difícil para o pobre entrar. Mas na Unifenas, hoje muitos pobres estudam. Eu tenho uma sobrinha neta que está fazendo odontologia aqui em Alfenas. Tem meu sobrinho que fez direito, que fez... é mais fácil de estudar. Então o que acontece? Antigamente nós não tínhamos, o pobre não tinha essa chance, não tinha essa oportunidade. E eu percebi muitos que a igreja, ela deixava os pobres. Não que deixava os pobres, mas era um assistencialismo aos pobres. Fazia campanha, levava cesta, fazia campanha, levava cobertor, fazia campanha, levava... Mas não promovia o pobre. Eu digo que Alfenas... Eu estou aqui na TV Alfenas, eu digo que Alfenas, posso até estar... não está tão certo, mas eu acredito nisso. Eu acredito que Alfenas, como alfenense que sou, eu acredito que Alfenas tem duas fases. A primeira fase é até Edson Velano.
e depois de Edson Delano. Perfeito. Eu acho que depois de Edson Delano. Porque deu oportunidade aos pobres, de estudar. Deu a oportunidade aos pobres de crescer. Então a vocação nasce o seguinte, de uma constatação. A vocação não cai pronta assim, eu escutei Deus me chamando aqui, eu sonhei. Não. Deus fala através dos acontecimentos. Você vê uma realidade, você tem desejo de fazer com que essa realidade mude, mas como? Uns vão ser políticos, outros vão, eu vou ser prefeito porque eu quero mudar, ou eu vou ser deputado porque eu quero ser presidente porque eu quero mudar isso. Bom, pelo menos se pensa nisso, né? Dos nossos políticos. Né? Se pensa nisso. E quer se pensar nisso. E quando quer ser padre, se pensa nisso também. O que eu quero contribuir para esse povo? Eu não quero servir a Deus lá no céu. Deus não precisa do nosso serviço lá no céu. Ele se basta a si mesmo. Ele quer que nós trabalhemos aqui. Por isso ele veio, ele se encarnou, se fez um de nós. Olha que ele não veio, não se encarnou numa família, no centro, né, de uma cidade. Não, ele nasceu lá em Belém, nasceu na periferia, nasceu pobre, se fez pobre, se fez um de nós, com toda a pobreza, para fazer com que os pobres possam se sentir ricos de dignidade, de amor. É isso. A vocação, ela nasce, e isso nasceu em mim. Eu acredito nisso. Você jovem, você pode ser padre, não para ficar adorando e balançando a mão para o céu. Pode fazer isso também, não tem importância nenhuma, te respeita todo mundo. Pode fazer isso também. Mas isso não é o essencial. O essencial é que você pense no outro. Ajude o outro. Ajude o pobre. Ajude não só o pobre, mas aquele que quer ter dignidade, e a sua dignidade está lá embaixo. Porque você, também pecador, né? Bonito o nosso Papa, depois podemos falar, nosso Papa, quando apareceu para o povo ali naquela praça de São Pedro, ele abaixou a cabeça e disse: rezem por mim, rezem por mim. E ele disse: como o senhor se sente, padre, bispo, o Papa, quando perguntou para ele como que o senhor definiria o senhor mesmo, santidade? O repórter perguntou a ele. Ele disse: pecador. Poxa, para se chegar a uma ordenação, há um longo processo de formação acadêmica. Quais foram, padre? O senhor já disse que já teve por Belo Horizonte, Passos, Guaxupé, mas quais foram as faculdades que teve que cursar até se tornar padre? Para se formar um padre hoje, é preciso que tenha o primeiro e o segundo grau completo, é claro, né? E depois faça uma faculdade, duas faculdades. Uma faculdade de filosofia e de teologia. São 4 anos de filosofia e 4 de teologia. Deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. Pois não. Para o telespectador também entender. Digamos que tenha uma pessoa que tem um terceiro grau completo. Sim. Pode ser um farmacêutico, um dentista, um médico. De qualquer forma, ele tem que fazer a faculdade de filosofia também, ou pode entrar na teologia? Isso, foi uma boa pergunta, porque isso pode ser dispensado. Ah, sim. A filosofia pode ser dispensada nesse aspecto. Quando ele tem um curso superior, como eu estava fazendo letras, eu fiz língua portuguesa lá em Belo Horizonte, na PUC. Como eu estava fazendo a língua portuguesa, eu fiz 1 ano de filosofia para ter uma noção de filosofia, uma introdução à filosofia. Isso foi acertado lá, né? E com o seminário, que eu pudesse fazer apenas 1 ano de filosofia para dar uma introdução à filosofia, porque eu estava fazendo o curso de letras, né? um curso superior, e entrei direto na teologia. Se ele é dentista, se tem uma formação em terceiro grau completo, ele pode, dependendo do seminário, pode fazer uma introdução à filosofia e entrar direto na teologia, pode fazer teologia. E em que ano ocorreu sua ordenação?
onde iniciou o seu trabalho como sacerdote? A minha ordenação foi aqui em Alfenas, né? Foi aqui em Alfenas em 76. Eu penso comigo, me desculpe, mas eu penso comigo, a única coisa que parece que faltou demais nesse dia foi porque a sua mãe havia falecido. Né? A minha mãe era falecida. Ela talvez não, com toda certeza, seria muito honroso para ela, né? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Interessante, né, que quando meu pai ficou sabendo que Mas, desculpa, padre, desculpa, mas em que ano foi? 76. 76. Quando eu entrei para o seminário, meu pai disse assim, você vai para o seminário? Meu pai. Eu falei, vou. Ele falou, mas eu casei meus filhos todos. eu queria eram todos casados? Todos casados. Eu que casei meus filhos todos, eu queria que você casasse também. Se casasse também. Meu pai me deu essa resposta, assim, né? Dizendo assim, mas você vai para o seminário, você... Mas depois ele gostava muito e me respeitava demais e me queria muito bem, me amava muito, tenho certeza disso, né? Na minha vida de padre, na minha escolha, né? Na minha escolha. Mas a minha ordenação se deu, então, em 76, aqui na Matriz São José Idorso. Meu pai era vivo, né? Morreu em 88, 87, meu pai morreu. E foi na Matriz São José Idorso. Por Belo Horizonte, eu fiz a opção de trabalhar em Belo Horizonte. Trabalhando em Belo Horizonte, na Arquidiocese de Belo Horizonte, fui acolhido lá, deixei a diocese aqui e fui trabalhar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu fui estudar, me envolvi demais com o trabalho lá e achei melhor ficar por lá. Então eu me ordenei por Belo Horizonte, não pela Diocese de Guaxupé, mas por Belo Horizonte. Veio Dom Arnaldo Ribeiro, que era arcebispo de Ribeirão Preto, né, falecido também, Dom Arnaldo. O primeiro padre dele, ele veio me ordenar aqui em Alfenas, no dia 16 de julho de 76. E fui trabalhar numa periferia de Contagem, chamado bairro Água Branca, ali, várias favelas, uma favela bem grande ali, e um bairro pobre, trabalhador. Trabalhei muito ali na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e eram muitos bairros. Da paróquia onde eu assumi naquela época, hoje deve ter umas 3 ou 4 paróquias da mesma paróquia. Então era uma paróquia muito sozinho ali trabalhando, né? Depois trabalhei em Belo Horizonte na paróquia de Betânia, bairro Betânia, bem próximo, ali entrando na cidade para Belo Horizonte. O bairro Betânia fica ali na entrada, perto da PUC, mais ou menos ali. Trabalhei ali também na periferia. Depois de lá eu vim trabalhar em Alfenas, fui chamado, o bispo me ofereceu, meu pai estava doente, para trabalhar aqui em Alfenas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. O padre Zé Glimin, que tinha falecido, e ele falou, não, você vem trabalhar. Primeiro ele me chamou para trabalhar no seminário, aqui em Guaxupé. Mas como o Zé Glimin, o padre Zé Glimin faleceu, ele falou, não, vai para Alfenas, você fica mais perto do seu pai. Eu vim para Alfenas. Aí veio eu, padre Ulisses, na época, nós íamos um padre de Belo Horizonte trabalhar, e o padre Guaraciba, que era um jovem seminarista, tinha feito teologia, veio também e foi ordenado aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida. O padre Guaraciba, que nós trabalhamos junto hoje. Ele ordenou então pela Diocese de Guaxupé? De Guaxupé. Certo. E aí eu vim trabalhar aqui, ele ordenou pela Diocese de Guaxupé, de Belo Horizonte, veio, ordenou aqui em Alfenas, e nós assumimos juntos a paróquia de Nossa Senhora Aparecida aqui em Alfenas e a paróquia Nossa Senhora Aparecida em Serrania. Sim, sim. Então ficamos em Serrania 3 anos, depois teve um padre lá, saímos daqui de Alfenas, o bispo achou melhor que nós fôssemos para Muzambinho. Aí fomos para Muzambinho, trabalhamos em Muzambinho durante 22 anos, padre Guaraciba. E agora o Dom Lanza, né, Dom José Lanza, o bispo da diocese, nos propôs vir trabalhar em Alfenas, na paróquia São José Idorso, precisava de nós aqui, e nós viemos trabalhar aqui há 3 anos, estamos aqui, padre Guaraciba e eu trabalhando aqui.
Mas na igreja eu sempre trabalhei. Eu fui presidente da Comissão Regional dos Padres em Minas e Espírito Santo, na coordenação da Comissão Regional dos Padres. Depois fui eleito presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros. Fui presidente durante 4 anos, deixei agora em 2012, coordenando os padres do Brasil, participando da CNBB. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta.